Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, está começando o programa Sempre com Você, aqui pela nossa TV Imaculada Conceição. Quero pedir licença para entrar novamente aí na sua casa, trazendo conteúdo aqui maravilhoso para você. Hoje vamos falar sobre o Dia das Comunicações, aqui no programa Sempre com Você, Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu vou receber hoje o padre Adriano Estevanelli. Você que com certeza já viu o rostinho dele no programa Respostas, que vai todo sábado às 11 da manhã aqui na TV Imaculada. Hoje ele vai estar aqui conosco no programa Sempre com Você. E eu tenho que deixar um recadinho para você, que acompanha o Sempre com Você. Nós temos sempre os nossos sorteios aqui. E nesta quinta-feira nós vamos ter o sorteio da Workstation aqui no programa Sempre com Você. E nesta quinta-feira você vai concorrer a um fone de ouvido da Workstation, aqui um fone de ouvido bem bonitão, vermelho. A unha não tá feita, mas o fone é bonito. Então você vai concorrer, é só você mandar o seu nome, o seu telefone e o seu bairro aqui para a TV Imaculada, através dos nossos telefones e também no WhatsApp, e concorrer a esse fone de ouvido aqui da Workstation, que fecha parceria com Sempre com Você e com a TV Imaculada Conceição. Quero convidar você também a acompanhar o nosso tema de hoje. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta também, algum questionamento, também é só mandar nos nossos telefones que aparecem aí na tela para você. Também acessar o nosso site da Milícia da Imaculada, um site bem bonito, onde você acompanha não só a TV Imaculada, mas também a Rádio Imaculada Conceição, aqui de Campo Grande, e também as nossas filiais. E antes de começar o nosso programa, precisamos nos consagrar aqui, consagrar em oração, consagrar a São Maximiliano, a Imaculada. E no dia de hoje, nesta terça-feira, dia 28 de maio, São Maximiliano vem deixar uma frase muito bonita para nós. Em todo o programa ele vem deixar uma mensagem aqui, uma mensagem de reflexão, uma mensagem para mim, para você que me acompanha aqui. E hoje, São Maximiliano vem deixar a seguinte mensagem: não confieis absolutamente em ti mesmo. Confia em tudo inteiramente na misericórdia divina que te conduz pela Imaculada. São Maximiliano Maria Kolbe. São Max, ontem nós falávamos sobre a reflexão de São Maximiliano, onde ele falava sobre a confiança, o confiar. E novamente ele vem trazer essa frase para nós, esta palavra: não confieis absolutamente em ti mesmo. Confia em tudo inteiramente na misericórdia divina. Muitas vezes nós temos a autossabotagem. Conversava isso hoje aqui com os meus colegas, com os amigos. Falava muito sobre a autossabotagem. Muitas vezes nós temos isso em nós, na nossa vida, na nossa caminhada. E é natural do ser humano, porque somos falhos em tudo, nas nossas relações, também no nosso cotidiano. Mas a autossabotagem, ela vem no sentido de você não enfrentar, do não enfrentamento de algo, de você anular aquilo que você precisa enfrentar e você dar uma desculpa para aquilo e não fazer. Isso é um dos tipos da autossabotagem. E São Maximiliano vem dizer que nós possamos confiar inteiramente. Pensando, refletindo nessa frase, confiar inteiramente é confiar tudo. É confiar na minha semana, é confiar nos meus projetos, é confiar em mim, é ter essa confiança construída todos os dias. Muitas vezes nós nos preocupamos com amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, como que eu vou pagar tal conta, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. São tantas coisas que nos preocupam, que nos tiram o sono e que devemos sim nos preocupar. Mas não devemos que essas coisas sejam o principal em nós, o principal em nossa vida. Colocamos as preocupações sempre na estante lá em cima, em primeiro lugar.
muitas vezes não devemos ser assim, não devemos colocar, dando tanto enfoque ao problema. Temos que nos voltar, né? Confiar em nós muitas vezes, confiar que nós somos capazes, confiar que nós vamos conseguir. Então essa mensagem de hoje, ela tem muitos lados, muitos significados, mas que você possa levar no sentido da confiança para o seu dia, para a sua vida no dia de hoje. Esta frase do nosso fundador, São Maximiliano, que teve que confiar em sua missão, confiar que a Imaculada, né, faria tudo por ele. Com certeza ele teve medo, com certeza ele teve os seus questionamentos, mas São Maximiliano teve que confiar, teve que entregar o que ele tinha de mais precioso, né, que era o seu coração, que era a sua fé. Muitas vezes acreditamos no concreto e deixamos de lado as coisas abstratas, mas muitas vezes temos que pensar nisso também, colocar a nossa fé em jogo. Então que você aí de casa possa refletir nesse dia de hoje sobre onde você está colocando a sua fé, em quem você está confiando, em quem você está trabalhando a sua confiança. Muitas vezes nós depositamos aquilo que nós temos de mais precioso em lugares errados, em pessoas erradas. Então que essa reflexão sirva para o seu dia, para a sua semana. Que nós consagremos o nosso dia a Nossa Senhora, a Imaculada, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Muito bem, mais que consagrados, mais que abençoados no dia de hoje, que essa oração possa servir para o seu dia, possa servir para a sua caminhada de fé aí, e que você possa continuar aqui no nosso programa. Agora eu vou chamar a nossa dica do dia aqui no programa Sempre com Você. Você confere aí na tela. E a nossa dica de hoje é para a roupa dura. Isso mesmo, recorte 12 pedacinhos de 30 centímetros de papel alumínio, faça uma pequena bola e deixe-a bem compacta. Depois pegue uma outra folha e repita o processo em cima da bolinha que já fez, até que as 12 bolinhas criem uma bola de 9 centímetros de diâmetro. Então coloque na secadora para reduzir a eletricidade estática. Essa foi a nossa dica de hoje. Essa foi a nossa dica aqui do programa Sempre com Você. Espero que seja útil aí na sua casa, para você no seu dia a dia. E hoje o nosso tema aqui do programa é falando sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Já quero convidar o Padre Adriano Stivanelli, que vai participar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Padre. Oi, Paloma, tudo bem? Tudo bom? Vamos sentar? Como foi a semana, Padre? Graças a Deus está tudo bem. Desde sábado que a gente fez o último programa, o programa estava animado, muitas perguntas, respostas, que essa experiência que a gente está começando aqui, né? O pessoal está participando bastante, Padre. Sim, olha, o pessoal tem participado sim. E aí a gente está lá nos trabalhos, na universidade, começo do final do semestre, então, mas está tudo bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Padre, falando um pouquinho hoje sobre a comunicação, que é tão importante para cada um de nós, né? Para introduzir essa nossa conversa, como podemos falar sobre a relação da igreja com a comunicação nos dias em que nós vivemos? Nós somos um grande exemplo, né, da comunicação religiosa, temos, né, algumas dificuldades ainda, mas como que podemos fazer essa relação da comunicação e da igreja, Padre, hoje? Olha, a gente percebe, Paloma, que a igreja tem se preocupado muito com essa questão, porque nós estamos ainda muito aquém, né, da organização, inclusive, das estruturas de comunicação na igreja, as chamadas PASCOM, que são aquelas pastorais da comunicação. Nós estamos ainda, de maneira embrionária, penso que, dando passos. O que eu diria é que fica para nós hoje o grande desafio, e eu acredito que a igreja já esteja bem consciente disso, de que essa é uma preocupação muito válida, de que a igreja precisa melhorar o campo da sua comunicação, que a igreja precisa se comunicar, que a boa nova
precisa ser levada não somente com o aspecto da linguagem, pelos meios, inclusive, que a própria técnica nos coloca à disposição. E, sobretudo, as problemáticas que envolvem o mundo da comunicação têm sido tratadas em todas as últimas mensagens, as mensagens que o Papa envia no Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então, tem mostrado o quê? Uma igreja muito atenta a essa questão da comunicação, tendo em vista que nós somos portadores de uma belíssima mensagem, mas essa mensagem precisa chegar ao seu destinatário, né? E nós temos razão de sobra para dizer que, no fundo, o que faz com que nós tenhamos uma mensagem para transmitir? Porque Deus por primeiro se comunicou. Ele inicia a sua comunicação, podemos dizer já a partir da criação, porque se a gente olha o mundo criado, que infelizmente o homem muitas vezes não sabe valorizar, não sabe respeitar, já é sinal da comunicação de Deus, porque todo o criado, toda a criação, a natureza, a beleza do mundo, já é uma forma de comunicação de Deus, né, que quer demonstrar o seu amor. E esse Deus, não contente com esta revelação, assim, digamos, na sua natureza, na criação do mundo, também envia seu Filho ao mundo, e ele vem como comunicador, revelador do Pai. Então, a mensagem a qual a igreja é portadora, ela é uma mensagem de salvação, é uma boa notícia. Nesse sentido, a palavra evangelho traduz bem esse termo, né? O evangelho é uma boa notícia, é uma notícia que traz alegria, é uma notícia que traz vida. E nesse sentido, eu penso que o problema nosso não é de conteúdo. Conteúdo nós temos bastante, mas a forma, eu penso que a igreja ainda tem um longo caminho a percorrer, estamos aprendendo muito. Vocês, por exemplo, a TV Imaculada é uma iniciativa das redes de TV católica, que estão demonstrando que passos significativos foram dados, sem dúvida alguma. Então, se percebe que a igreja tomou essa preocupação como uma preocupação muito válida e muito séria. E a igreja, nós podemos dizer que é cada um de nós, né? Cada um de nós somos a igreja. Então, nós temos que assumir esse papel atuante diante da comunicação. E como o senhor falou, na maneira de se comunicar também, que é muito importante. Porque a mensagem, cada um de nós sabemos qual é. Exato. Eu começaria a mensagem pelo próprio testemunho, né? Na verdade, a nossa comunicação, se você for entender o anúncio do Evangelho, no fundo ele começa com o próprio testemunho. Penso que seja São Francisco que diz, olha, cuidado com a sua vida, pode ser que seja o único Evangelho que alguém vai ler. Olha só. Então, olhando para a vida dos cristãos, as pessoas deviam sentir essa comunicação que começa pelo testemunho. Mas, sem dúvida alguma, isso passa para cada membro da igreja que se sente portador de uma notícia de salvação, de paz para a humanidade, mas passa também pelos meios de comunicação. Por isso que a igreja tem se voltado muito para desenvolver, digamos, a sua comunicação social, entrando, digamos, nesse mundo da comunicação, tentando exatamente não perder o seu foco, não perder a sua identidade, mas estabelecendo pontes, comunicando para a paz, né? Como nós bem sabemos, o Papa tem dito sempre, os papas dizem que a comunicação visa criar pontes, via criar redes, criar comunidades, alimentar a paz, tem que ser uma comunicação na verdade, né? Então, o que se percebe é que a comunicação é o meio, digamos, de nós levarmos adiante o anúncio da Boa Nova, sem dúvida alguma. Padre, nós somos membros uns dos outros, da comunidade de redes sociais e a comunidade humana. É uma reflexão sobre as relações entre as pessoas na internet, podemos dizer? Olha, quando o Papa coloca, normalmente a mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais começa com um texto bíblico, né? E de fato, como você citou aí, nesse ano nós temos, né, nós somos membros uns dos outros. Exatamente, porque a mensagem bíblica, a passagem bíblica, dá exatamente a tônica, né, digamos, do assunto que vai ser tratado. Efésios, se eu não me engano. Exato. E aí nós estamos, o Papa tem se mostrado preocupado nessa última mensagem pelas ilhas, né, que estão sendo criadas, porque das redes sociais nós teríamos que fundamentar, ou a preocupação dessa última mensagem desse ano, que saiu agora em junho, foi exatamente de as redes sociais criar comunidade, né? Facilitar a comunicação. E o que tem se percebido, Paloma, é que infelizmente isso não tem acontecido.
Então, dentro, internamente da própria igreja, se nós formos falar do Brasil, existe uma divisão, existe uma contenda, né, muito forte por linhas, por pensamentos, e o Papa vir lembrar, olha, nós somos membros uns dos outros, né? Um reino dividido contra si mesmo, é uma outra forma de dizer, você não pode ferir o seu irmão sem ferir a si mesmo. Essa ideia de relação, de rede, né? Porque nós somos, o Papa vai dizer, nós somos seres em relação. Então, o isolamento, porque pensamos no primeiro momento que as redes sociais, que o ambiente da rede fosse favorecer já de cara a comunicação, a relação, mas temos percebido que infelizmente isso não tem acontecido. E aí o Papa precisa lembrar que a nossa comunicação não pode esquecer um dado fundamental da fé. Todos nós formamos um único corpo. Nós temos que construir uma comunidade onde a nossa comunhão se exprima também pela nossa comunicação. Aliás, que a nossa comunicação seja elemento fundamental no estabelecimento de relações, de comunhão, de diálogo, de olhar para o outro, de dialogar com o outro, porque o Papa fala, interessante, entre as problemáticas que ele tem levantado, é que tem-se, de certa forma, sufocado os discursos heterogêneos. É a tentativa de dizer que todo mundo tem que pensar como nós. Todo mundo tem que pensar de um determinado modo. Formatar todo mundo. Formatado. Uma formatação que acaba sufocando as legítimas diversidades do corpo eclesial, na sua visão múltipla. Então, nesse sentido, que o Papa está recordando à comunidade essa passagem bíblica. Nós somos todos membros uns dos outros. E nesse sentido, o diálogo deve ser enfatizar aquilo que nos une, as pontes que nós podemos estabelecer para criar comunhão. A igreja precisa ter consciência, sempre mais, como diz a oração eucarística, né? Toda missa nós rezamos, que o Espírito nos una num só corpo. Toda missa o cristão está pedindo, que o Espírito nos una num só corpo. Isso significa que as comunicações e também as redes sociais deveriam favorecer, à medida do possível, essa unidade no corpo de Cristo, por conta de que uma legítima diversidade que não atente contra a unidade, ela é absolutamente normal e, inclusive, deve ser, inclusive, incentivada dentro da igreja. Padre, no documento também diz assim: com esta mensagem, gostaria de vos convidar uma vez mais a refletir sobre o fundamento e a importância do nosso ser em relação e descobrir nos vastos desafios do atual panorama comunicativo o desejo que o homem tem de não ficar encerrado na própria solidão. O que o Papa quis dizer com essa mensagem? Eu penso que seja uma mensagem, Paloma, bastante atual, que o homem não fique fechado na sua própria solidão. Dizem os entendidos, né, que a solidão, nós vivemos a era da comunicação e, paradoxalmente, a era da solidão. Tem pessoas morrendo de solidão. A comunicação, que se pensava que a era da comunicação fosse capaz de construir redes, de construir comunhão, de construir partilha, por incrível que pareça, não é isso que está acontecendo. O Papa coloca nessa mensagem nessa parte da mensagem que ele coloca, está lá no site da Santa Sé, primeiro que nós temos que dar conta da fundamental característica do nosso ser em relação com os outros. Segundo, ele lembra que nós temos desafios para isso e, sobretudo, tem que ser uma comunicação que seja capaz de nos tirar do isolamento. Eu tenho usado muito o termo, quem já ouviu o programa também, o programa Respostas, o termo bolha. Nós temos criado pequenas bolhas. Por quê? Porque as próprias redes sociais, elas começam a enviar para a gente propagandas e notícias de acordo com o gosto que nós temos. Ele vai modificando, ele Exato, os algoritmos, no fundo, eles vão trabalhando estrategicamente, eles têm uma intenção, eles são pilotados. Exatamente. E essa pilotagem, o que tem feito? Na minha rede social só chega o que eu penso, só o que confirma o que eu penso. Então eu não saio daquele meu mundinho, da minha bolha, ilha, e que eu chamo também de bolha. Então, como, infelizmente, aquilo que era para ser um campo de comunicação se tornou uma
o favorecimento de um isolamento. E nós podemos falar hoje que nós temos eremitas das redes sociais. Inclusive, o Papa vai apontar no documento que muitos jovens estão vivendo no completo isolamento, se isolam inclusive do ambiente familiar, ali atrelados às redes sociais, mas essas redes sociais construídas para combater alguém. E aí se cria um núcleo de identidade, mas o problema é que esse núcleo não dialoga. Ele já se constrói sectariamente. E aí nós temos pequenas seitas dentro das redes sociais. Então, por isso que o Papa está dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado nas redes sociais, inclusive no acompanhamento dos nossos jovens, que as redes sociais não têm sido o paraíso. E a gente tem percebido que muitas pessoas estão caindo num isolamento e numa solidão ainda maior. Padre, nós vamos retomar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Eu preciso chamar o intervalo. Nós vamos para o intervalo.